A nossa entrevista de hoje é com o ex-governador do estado do Ceará, Cid Gomes. Ele governou o estado por 8 anos, pouco mais de 2 meses após o governo assumiu o Ministério da Educação e hoje eu pergunto ao senhor, está fazendo o quê? Cuidando de coisas particulares, né? E, naturalmente, eu digo sempre, quem tem vocação para a vida pública não precisa de mandato para exercitá-la. Então, eu tenho visitado pessoas, tenho visitado lugares, mas, enfim, assim, oficialmente cuidando de coisas pessoais. Governador, o colega Miguel vai participar aqui da nossa entrevista. Eu pergunto ao senhor, em dezembro de 2014, numa entrevista aqui, também para a TVDN e para o Diário do Nordeste, o senhor vaticinou momentos difíceis para o governo Dilma, especificando principalmente a eleição do Eduardo Cunha para presidente da Câmara dos Deputados. Nós vimos aí um ano de 2014 muito difícil na política nacional e também na economia. Eu pergunto ao senhor, estava dentro dos seus prognósticos o que aconteceu ou foi além ou aquém? Bom, é claro que ninguém tem bola de cristal, né? Eu percebia muito claramente, eu não tinha informações privilegiadas de que o Eduardo Cunha tinha conta A, B, C, D, E, F na Suíça, eu não tinha essa informação. Mas a gente que está na vida pública há algum tempo acaba tendo informações sobre as pessoas. E eu sabia, né, por muitas informações, por muitos interlocutores, que o estilo de atuação do ainda presidente da Câmara, Eduardo Cunha, era o estilo da chantagem, era o estilo da ousadia, era o estilo do cinismo, né, que é a forma dele se conduzir na vida pública. Então eu lembro, você falou isso, eu lembro que à época eu disse assim, se o Eduardo Cunha for eleito presidente da Câmara, a Dilma vai ter aí 70% da sua força, vamos dizer assim, executiva, reduzida. E acho que ela acabou escapando por pouco, né? Eu creio que esse tema impeachment é um tema já superado, pelo menos para as atuais informações que a gente tem, não vão ser certamente as pedaladas fiscais que irão servir de motivo para tirar a Dilma da presidência. Acho que essa questão está superada. Mas eu diria que ela escapou por pouco. Se não fosse, aí o mal que vem para o bem, né? Se fosse outro na presidência, alguém honrado, alguém digno, ela não da presidência da Câmara. Da presidência da Câmara, ela não teria escapado do impeachment. Acho que as pessoas começaram a ficar assim, esse é o porta-estandarte do impeachment, com esse estilo, né, com essa história, com esse passado. Então as pessoas começaram a colocar um pé atrás e acho que a própria condição do vice-presidente também tira um pouco do entusiasmo das pessoas para o impeachment. Tudo bem, eu estou insatisfeito com a Dilma, estou com raiva da Dilma, acho que fui enganado pela Dilma, mas se eu tirá-la, quem é que vem para o lugar? Então, acho que essa reflexão as pessoas foram fazendo e, para mim, esse assunto é um assunto superado. E acho que o presidente da Câmara, ele, para mim, é um morto-vivo, um zumbi ali, ele tem tamanha cara de pau e tamanho cinismo que é incapaz de fazer um gesto de renúncia. Mas como zumbi ele pode fazer muito mal, né? Pode, mas é um mal feito por alguém que virou o protótipo do mal. Ele é muito mais protótipo do mal do que a Dilma, né? Ele assumiu esse lugar. Para muita gente, durante esse ano, a Dilma ficou assim sendo a figura malquista do Brasil. Mas ele tomou o lugar da Dilma. E é ele o protagonista, é ele o ponta de lança desse movimento de impeachment. Que a gente sabe que claramente não é por ideologia, não é por nenhum outro interesse que não seja desviar o foco dos processos que estão contra ele. E com isso atrair alguma simpatia de uma oposição que, infelizmente,
não tem uma outra proposta para o Brasil, a não ser essa coisa de impeachment, né? É uma posição que tem tradição, e tradição, quando eu digo, é de décadas, né? de golpismo, e um fragmento grande da situação que eu dividiria em duas situações. Uma banda boa foi financiada pelo Eduardo Cunha, né, da Câmara, e outra banda é igual a ele. Então, fica querendo protegê-lo com medo de que, saindo ele dali, o próprio possa vir a ser a próxima vítima, vamos dizer assim. Então, infelizmente, é essa a situação do Brasil. Mas, repito, eu acho que ele é um morto-vivo. Aquele episódio em que o senhor apontou o dedo para ele, para Eduardo Cunha, e o chamou de achacador, o senhor hoje se arrepende daquele ato, ou o senhor acha que foi o certo? Eu jamais me arrependeria, né, daquilo que fiz. Eu nunca fiz proselitismo, nunca tive assim entusiasmo de ter discursos apelativos ao longo da minha vida inteira. Eu fiz uma declaração num ambiente fechado, dizendo que a Câmara, infelizmente no Brasil, não tinha espírito público no seu sentimento hegemônico, ou pelo menos majoritário, né? E que estavam ali como uma espécie de segmento que torcia para que o Brasil e o governo estivessem mal, para que eles pudessem tomar mais, arrancar mais, achacar, né, mais, fazer chantagem, troca de apoio e tal. Então, eu fiz essa declaração num ambiente fechado. Repito, não sou de fazer proselitismo, eu sou parlamentarista, eu defendo, o parlamento no Brasil está muito mal, mas eu acho que isso deve melhorar e, afinal de contas, os parlamentares são escolhidos pelas pessoas. Eu acho que um governo parlamentarista dá muito mais estabilidade a um país, fica mais fácil de você superar crises do que governos presidencialistas. Então, eu fiz a declaração, essa declaração veio a público, e fui convocado para ir à Câmara. Então, lá eu não podia desdizer o que eu disse, jamais desdiria o que eu disse. E, obviamente, eu vi o esforço pessoal dele, né, no sentido de me intimidar, né? E, ao contrário, eu não me intimidei e repeti o que falei, colocando como o achacador mor, né, o líder, vamos dizer assim, desse estilo lamentável, ruim de se fazer política. Doutor Cid, nós tivemos um 2015 muito ruim na área política e não menos ruim na área econômica. Falhou o governo ou foi a política que motivou esse desastre na economia nacional? Não, eu penso o seguinte, a base do problema, pelo menos a política, o estilo ruim da política no Brasil é crônico, já vem de décadas. O Lula teve que ceder ao fisiologismo, o Fernando Henrique teve que ceder ao fisiologismo, e faziam isso conscientemente. Então, essa relação executivo-legislativo no Brasil é promíscua há muitas décadas, há muitos anos. Acho que a gente precisa refundar essa relação no país. Mas, obviamente, quando o executivo ele tem apoio popular, ele acaba se sobrepondo, né? Acaba se sobrepondo e ficando menos vulnerável à chantagem. Então, no caso 2015, o ano 2015, eu acho que o problema, a matriz do problema é econômico. É econômico. O Brasil, ao longo dos últimos anos, nessa relação cambial, real, sobrevalorizado em relação ao dólar, nós fizemos uma farra de compras, uma farra de importações, uma farra de turistas, uma farra de consumismo, e em detrimento até do nosso setor, que não é muito grande, mas acaba sendo importante, que exporta, né? Quando você tem um dólar subvalorizado em relação ao real, isso acaba desestimulando as exportações e estimulando muito as importações. Então, esse é um problema. E boa parte qual é a repercussão disso no dia a dia das pessoas? Inflação. Na hora que você tem, como aconteceu, uma alteração rápida, brusca dessa relação dólar-real,
você acaba tendo uma inflação. Isso por conta do trigo, que faz o pão, que é importado, isso por conta até da soja, que é daqui, que a gente produz aqui, mas que como ela tem um preço internacional e se a relação com o dólar melhora, o preço da soja aqui no Brasil acaba ficando sobrevalorizado, acaba acompanhando a evolução do dólar e por aí vai. A gente sabe que a influência do dólar, né, no nosso dia a dia é uma influência grande, porque muita coisa é comprada nessa moeda. Então, esse foi um fator, tá certo? O governo, a meu juízo também, nos últimos anos, ele perdeu um pouco o controle dos gastos públicos. Eu tiro isso lá pelo Ministério da Educação. A evolução dos recursos destinados a um programa, por exemplo, que é um programa importante, mas foi feito, a meu juízo, sem controle do FIES, né? É impressionante. Ela passa assim de um primeiro ano em que foi aplicado 800 milhões de reais para 18 bilhões de reais é o que deveria ter sido gasto, né, no ano de 2014. Não foi então, porque não teve o dinheiro. Acabaram encontrando formas aí, está devendo, deram uma jogada para frente em alguns meses, então está devendo 3 meses de 2014, ficou devendo para 2015. E agora o governo começa a procurar ter mais controle em relação a isso. Eu estou falando de um programa, né? O governo tem dezenas, centenas de programas. Então, esse descompasso, essa evolução muito acelerada dos gastos públicos acabou também criando um problema grave na matriz do país, na matriz financeira do Brasil. O Brasil é um país que, dado o seu nível de renda ainda baixo, gastos públicos ou investimentos públicos acabam tendo uma grande influência no crescimento do PIB do país. Então, o governo conteve despesas, isso provocou uma redução do PIB, também foi importante, além da inflação, além da elevação do dólar. Então, esse conjunto de fatores, e teve mais uma outra coisa, o governo estava com uma série de tarifas que são tarifas contidas ou definidas pelo próprio governo, que estavam represadas. A gasolina, a energia, uma série de coisas que já deviam ter subido e não subiram por uma série de fatores, inclusive o processo eleitoral, né? Então, todas essas coisas aconteceram em 2015. Eu faço sempre essa ressalva que eu sou otimista, né? O Brasil já viveu crises econômicas muito mais graves do que essa e já viveu crises políticas também muito mais graves do que nós estamos vivendo. Nós já, de fato, afastamos um presidente da República, nós já tivemos um presidente que suicidou-se, nós já tivemos presidentes depostos por golpe militar. Então, na história econômica e política do Brasil, nós já vivemos momentos muito piores. Então, na hora que você teve, por eixo da sua questão, a fragilidade econômica, o estilo, né, a banda podre da política, ela então mostra as garras e vai para cima, né? Vai para cima do governo. Porque ela não tem a menor preocupação com o que está acontecendo com as pessoas. A preocupação dela é em se dar bem, né? Em resolver os seus problemas, as suas demandas, colocar os seus apadrinhados, né? Nesse estilo lamentável da fisiologia política brasileira. Então, juntou a crise econômica, que acabou repercutindo na popularidade da presidenta, na queda da popularidade, ela ficou frágil, e nessa hora que ela fica frágil, os maus políticos vêm para cima para arrancar o seu pedaço. Então, esse é um resumo rápido do ano de 2015. Eu acho que em 2016 a gente tende a melhorar. Quer dizer, na economia, essa questão do dólar já está precificada, né? O que tinha de influência pela elevação do dólar nos preços do mercado interno brasileiro já aconteceu. Penso eu que boa parte dessa elevação do dólar, da subida do dólar, ela também tem um cunho especulativo, né? Dada a insegurança, dada a preocupação, muita gente faz mesmo para apostar, né? Para pensar em ganhar dinheiro. Então, eu acho que em 2016 pode até haver, né? No mínimo uma estabilização, mas pode até haver uma redução do dólar em relação ao real. Então, isso, a meu juízo, já deixa de ter repercussão na inflação.
A própria subida das tarifas, né, o arrombamento, vamos dizer assim, do represamento das tarifas também já está precificado. Não deverá acontecer, a não ser uma reposição, né, e isso é o mal do Brasil, infelizmente. Quer dizer, uma inflação do ano anterior acaba repercutindo para gerar uma inflação no ano seguinte, né? Então, mas também será em menor percentual. A energia subiu 50%. Né? Agora, quando muito, vai ter aí a reposição da inflação, que está em torno de 10%. O petróleo, se a gente for ver hoje, como tem fatores internacionais que contribuem também, e o preço internacional do petróleo desceu, ele já está alto demais no Brasil. Teve um tempo abaixo da média internacional, hoje ele já está acima da média internacional. Então, caberia aí até, né, a Petrobras está querendo tirar o prejuízo nas nossas costas, mas caberia até uma redução já dos preços dos combustíveis em função de questões internacionais que influenciam no preço. Então, esses dois fatores, a meu juízo, dão uma atenuada nos problemas da economia, pelo menos no que se refere à inflação. Acho que hoje o grande problema do Brasil, né, que tem repercussão na iniciativa privada e tem repercussão também no governo, porque o governo, hoje, se você for ver, o maior item das despesas do governo, do orçamento do governo, é juro. Né? E o governo está praticando hoje uma taxa de juro ímpar, maior nos últimos, 7, 8 anos, pelo menos. Então, essa é a grande questão que tem que ser enfrentada. Não será fácil, porque senão é um debate neutro, é um debate que tem um componente ideológico muito forte, é um debate que tem um componente de interesses financeiros muito forte, mas, para mim, essa é a grande questão. Se a gente conseguir equacionar aí uma redução dos juros ao longo desse ano, acho que a gente tem tudo para, em 2017, retomar o crescimento. Tudo que o senhor falou aqui diz respeito à atuação de governo. E o governo atual, com a baixa popularidade, que refletiu na sua fraqueza, uma fraqueza muito grande, nunca vista nos últimos anos no país. O governo tem condições, tem instrumentos, tem coragem de agir. Bom, sim, essas coisas, é bom sempre que a gente diga qual é o pressentimento. Eu gosto da Dilma. Eu acho que ela é séria, eu acho que ela é bem intencionada. E isso são dois pré-requisitos que, por incrível que pareça, são muito raros na política brasileira. Muito raros. A pessoa ser séria, pessoalmente séria, e ser bem intencionada, né, ter espírito público, são dois atributos que estão cada vez mais raros na política. Então, todas as minhas análises, todos os meus diagnósticos estão contaminados por isso, por esse sentimento, essa impressão pessoal. Não é fácil, eu sei que não é fácil. Agora, penso também o seguinte, a Dilma, ela chegou no fundo do poço. Tá certo? Então, quem chega no fundo do poço, ela escapou, como eu falei agora há pouco, escapou por muito pouco, escapou por um triz de ser afastada do governo. Tem um impeachment consagrado, né, sobre ela. Então, eu fico imaginando o seguinte, qual pode ser o interesse de uma pessoa como essa? Né? A meu juízo, se eu estivesse lá e nessas condições, assim, chegado ao fundo do poço da popularidade, eu ia procurar recompor a minha biografia. Tudo que fica para quem está na vida pública por espírito público é a sua biografia. Tudo que um político de boa vontade, sério, deseja é a sua memória, que a sua memória fique bem. Né? Então, eu penso, né, que ela ainda pode fazer uma coisa como essa. Tem caminhos para isso. Repito, as pessoas ficaram assim, muito decepcionadas com a Dilma, se sentiram enganadas. Mas acho que essa coisa, do mesmo jeito que a popularidade dela se desfez em 3 meses, ela pode, é sempre mais fácil destruir do que construir. Então, você destrói uma popularidade em 3 meses. Para você recompor uma popularidade, tem que ser pelo menos 2 anos. Né?
Então, eu imagino que isso esteja passando na cabeça dela. E ela não tem mais nada a perder. Né? Penso eu que ela não tem mais nada a perder. E ela tem apoio para fazer isso? Eu pergunto, eu faço essa indagação exatamente porque no fim da última semana, final do ano, 2 ministros do governo, 2 entes importantes no PT, Jacques Wagner e Patrus Ananias, disseram que o partido dela, o PT, está, usando a expressão do senhor, aí no fundo do poço. Deveria ter tomado algumas posições há algum tempo. E é este partido que está reclamando da política econômica, quer dizer, saudou a saída do Joaquim Levy, aplaudiu a entrada do novo ministro, que se adequa às ideias dele. Será que, com essa posição do partido, ela, sem respaldo político, fora do partido dela, tem condições de fazer? Bom, eu penso que há meio para tudo, tá certo? Pelo menos para se tentar. Eu penso sempre que há meio para tudo. Eu diria o seguinte, o PT, ele tem uma preocupação, que é, vamos dizer assim, da oportunidade, para não chamar de oportunista, de ter uma eleição já esse ano. E os caras não querem ser derrotados fragorosamente Brasil afora. Então, eles querem um fôlego para isso. Penso eu que, fora assim, essa questão da oportunidade, o que na média se deseja, vamos dizer assim, no sentimento à esquerda, é realmente uma reorientação da política de governo. O Levy é o tipo mais simplório, no sentido assim de comum, né, que se pode ter. A atuação dele no Ministério, né, ou à frente da economia brasileira, se resumiu a 2 coisas. Elevar juro, que é péssimo, a meu juízo, né, e que é um tiro no pé, porque você está, inclusive, criando mais despesas para o próprio governo, né, um governo que deveria ter feito ajuste fiscal. E o ajuste fiscal feito assim, de forma linear, para não dizer burra. Né? Ajuste fiscal você pode fazer, você pode cortar 100% de uma determinada despesa para poupar e não cortar nada de uma outra despesa. O dele não, o dele era um ajuste burro, assim, um ajuste linear, corta tudo, todo mundo, sem olhar, sem avaliar, sem examinar o benefício ou prejuízo que isso pode trazer. Então, o Levy, a meu juízo, sai e não deixará saudades. Tá certo? O Barbosa é uma figura que ele é burocrata, diferente do Levy. O Levy é de banco. É de banco. Né? Então, não tenha dúvida que o que ele vai fazer lá é o que interessa ao grande capital nacional. O que ele estava fazendo era o que interessava ao grande capital nacional. Corta despesa de governo para tentar, despesas sociais, para tentar ao máximo reservar recursos para pagar juro, um juro que foi elevado ao longo do período que esteve lá. O Nelson Barbosa é um burocrata, né? É um burocrata e ele vai querer ficar na tentativa, pelo menos, de agradar os 2 grandes sentimentos no Brasil. O sentimento ou poder financeiro e o poder político, que está mais associado ao desenvolvimentismo, vamos dizer assim, né? A retomada do crescimento, enfim, aos indicadores sociais. Quer dizer, pelo menos ele vai ter essa preocupação de magistrado, né? De magistrado. Agora, em relação a Dilma, eu penso que há muitos caminhos para ela. Ela já chegou no fundo do poço. Se você for ver, nesses 2, 3 meses, só pela postura dela vamos dizer assim, de contraposição ao Eduardo Cunha, que ela assumiu mais nos últimos meses, ela já teve uma pequena recomposição da sua popularidade. Se ela faz alguns gestos aí na economia, eu penso que isso pode, paulatinamente, a recuperação de popularidade não é uma coisa fácil, né? As pessoas ficam já com uma predisposição contrária, mas ela pode fazer, inclusive gestos extremos, né? Quer dizer, qual é um grande problema que ela tem? É esse antagonismo. Você tem uma banda que é fisiológica,
Essa não tem jeito. Essa ou você enfrenta, né, e aí passará por muitas dificuldades, ou você procura contemporizar naquilo que não é o essencial. Demanda muito mais trabalho, né, muito mais dedicação pessoal, mas é possível de ser feito. E você tem esses dois polos ideológicos no Brasil, né, PSDB, e acompanham aí o DEM e PPS e tal, e você tem o polo de esquerda, do qual cada vez mais se afasta o PT. O PT virou assim, uma coisa muito parecida com o PMDB, na sua maioria. Fisiologismo puro. Fisiologismo puro. Ainda tem, lógico, pessoas idealistas lá, pessoas que têm ideal, mas são cada vez mais rarefeitos. E aí junta PDT, PCdoB, um segmento aí do PSB. Como é que você, a meu juízo, poderia neutralizar um pouco esse antagonismo? É um gesto radical. Eu sei que geraria muita polêmica, mas se desfiliar e assumir um compromisso público de não participar da campanha à sua sucessão. Deixar que as coisas aconteçam no meio da política e ela assumiria, se desfiliaria de partido, né, assumiria um compromisso de um pacto nacional e não se envolver na sua sucessão. Deixar que a sucessão aconteça pela via exclusiva, né, do partido. Acho que isso poderia desarmar um pouco o PSDB e essa oposição mais, vamos dizer assim, radical, golpista, e ela tinha que tratar essa coisa com o PT aí, né, que seria o caminho para que, inclusive, o PT pudesse debater mais a questão da economia. O PT ideológico, o PT fisiológico ia ter que se render aí ao mesmo tratamento do PMDB, e do PR e outros que são do mesmo estilo. Governador, essa fragilidade que a gente está falando aqui do governo da Dilma Rousseff, ela acabou causando com que parte da sociedade, que até então não se levantava, se levantasse contra o governo. E hoje nós temos um verdadeiro fla-flu ideológico, político, entre esquerda e direita, que as pessoas, praticamente, uma não pode estar no mesmo ambiente que a outra, praticamente um ódio enraizado entre as duas partes. Como é que o senhor vê essa questão atualmente? Se isso tende a minorar ou a aumentar? E qual a participação do governo nessa causa, nessa briga ideológica entre esquerda e direita? Bom, eu bem que adiantei na minha resposta anterior o que você está colocando. Realmente existe uma fração muito radical conservadora e, veja bem, esse pensamento é ruim, não é bom. Esse pensamento é ruim, nós não podemos, o Brasil não pode se render a esse tipo de pensamento. Se você for ver quem liderou, quem estava à frente desses movimentos, pelo impeachment, etc., é o que há de mais reacionário, é o que há de mais conservador no Brasil. Essas pessoas são maléficas, esse sentimento é maléfico para o Brasil. Você tem um outro polo, né, que é o polo assim, ideológico das centrais sindicais, né, que, a meu juízo também, não são o que há de melhor. Né? Há muito embutido ali um sentimento corporativista, que é ruim, né? Que é ruim também. Um país que escolhe o corporativismo como o seu eixo de pensamento, acaba dando no fascismo lá na Itália. Então não é bom também. No meio disso, isso são segmentos minoritários. Um representa 5%, o outro representa 7%, 8% da população. No meio disso tudo estão as pessoas que não têm assim, uma linha ideológica muito clara, bem definida, e que está acompanhando as coisas, ou está vivendo ali em função do aperreio daquele dia. Tá certo? Então, essa polarização ela poderia ser atenuada se a Dilma se desfiliasse e assumisse um compromisso de não participar, de não influenciar, de não permitir que o governo influencie no processo da sua sucessão, na próxima eleição presidencial, para ser muito, muito, muito claro. Então, isso poderia, de alguma forma, arrefecer aí os Bolsonaro da vida, porque isso é o que há de pior. Essa coisa é muito ruim, Bolsonaro, boa parte desse discurso conservador de frações do PSDB, do DEM, isso é terrível para o Brasil. Né? O Brasil sempre foi um país liberal, no sentido não liberal econômico, mas no sentido liberal
de convivência, de tolerância, né? E essas pessoas são terríveis, né? Infelizmente elas cresceram, né? Eu vi um dia desse aqui o Bolsonaro defende o golpe militar, defende abertamente o golpe militar, né? Vi aqui ser recebido com festa no aeroporto de Pinto Martins, né? Pois é, então isso é ruim. Doutor Cid, essa crise econômica que atingiu a todos, né? Quer dizer, a iniciativa privada, mas, sobretudo, o poder público. Os governos dos estados, as prefeituras estão, na sua quase totalidade, eu não diria a maioria, eu diria quase totalidade, falidas. O Noticiário Nacional destaca que o governo do estado, de tal estado, não vai poder pagar o 13º. Não pôde pagar o 13º. Não vai pagar o mês de janeiro. Prefeituras tais não têm condições de fazer isso, aquilo outro. Os serviços públicos, em função disso, estão cada vez mais carentes, né? Quer dizer, como se recuperar isso? Bom, não é uma tarefa Isso é para evitar fazer uma indagação ao senhor sobre o governo do Ceará. O governo do Ceará, o estado do Ceará, ele tem um perfil diferente da média nacional. Esse ano, o Camilo me disse, por exemplo, agora me disse há poucos dias, que vai investir mais do que Minas Gerais, certo? Então, um estado que está investindo, ele... É o terceiro maior investidor do país. Isso, só perde para São Paulo e Rio de Janeiro. No meu tempo era o quarto. Então, acho que em função da crise, aí Minas Gerais teve grandes dificuldades, o Ceará teve dificuldades, obviamente, mas tem isso aí, um percentual de investimento elevado. Quem tem percentual de investimento elevado é porque não está na pindaíba, né? Você só faz investimento depois de pagar a folha, você só faz investimento depois de pagar o custeio do Estado e atender todas as suas despesas básicas. Mas, olha, serviço público, para mim, não tem muita teoria, não. É você permanentemente zelar para que contenha as despesas, né? E tornar mais eficiente a receita. Eu tive a sorte, vamos dizer assim, a felicidade de governar num período em que durante todos os 8 anos, a receita do ano era maior do que a do ano anterior. Então, isso, obviamente, já me deu maior conforto. E, para além disso, o meu estilo de governar também é o seguinte: o primeiro ano é ano de fazer uma poupança. Então, eu fiz uma poupança no primeiro ano para poder ir trabalhando com folga. Eu só sei trabalhar, essa é da minha psicologia, se eu tiver ali o dinheiro, como diz, o dinheiro ouvindo a conversa. Eu só vou começar uma obra se eu já tiver o recurso para pagar. Então, em 2007, eu fiz aliás, em 97, eu fiz uma poupança boa, né? Era já para começar os investimentos em 2008, vamos dizer assim, começar a investir esse dinheiro que foi feito de poupança em 2007, mas 2008 foi um ano que acabei não conseguindo fazer os investimentos, porque a burocracia, os processos licitatórios, tudo demandou demais. Então, a poupança aumentou em 2008. E em 2009 foi um ano excepcional na economia, a receita do Estado subiu muito além do programado e essa poupança acabou ainda subindo mais, mesmo já tendo investimento, mas ela aumentou em 2009. Então, depois daí eu trabalhei os 5 anos, né, restantes com a folga de caixa. Obviamente, eu fiz essa folga para poder fazer os investimentos que estavam programados. Mas, de qualquer forma, ainda ficou alguma coisa, né, uma parcela pequena de poupança para o Camilo. O Camilo, ao longo desse ano, procurou fazer coisas que são da lição básica, né, da administração pública. Procurou conter algumas despesas e procurou, no caso dele, com a dificuldade da economia do país, elevar as receitas. Ele não conseguiu elevar as receitas com os percentuais de impostos e de taxas que estavam definidos, né? Ele teve, então, que elevar, atualizar, foi feito em muitos estados brasileiros. Então, foi o ano da agenda, vamos dizer assim, negativo. Eu acho que, a partir daí, 2009,
2016, ele poderá ampliar mais os investimentos. Mas aqui o que eu ouço sempre é que não há nenhum risco, né, de atraso dos compromissos básicos de um Estado, que é a folha de pagamento e o custeio da sua máquina. Mas e os outros estados brasileiros? São Paulo tem dificuldade, Minas dificuldade, Grande do Sul nem se fala, Rio Grande do Sul é um estado agora... quebrado. Rio Grande do Sul é um estado quebrado há décadas. A Ieda Crucius, que foi governadora antes do Tasso Genro, teve assim um gesto de boa vontade do Lula e excepcionalizando, para não dizer quebrando ou não atendendo tudo que há de lei em relação à responsabilidade fiscal, permitiu a ela um financiamento do Banco Mundial, na época, se não me engano, de $1,5 bilhão de dólares, e foi com isso que ela viveu os 4 anos. Não se reelegeu, aliás, todos os governadores, isso é um pouco fruto disso, da situação pré-falimentar do Estado do Rio, nenhum governador conseguiu se reeleger até hoje lá. Então, assume o Tasso Genro, procurou lá a Dilma tirou do armário, aquele armário bem poerento, ninguém andava mais lá, uma ação judicial do governo do Rio Grande do Sul contra a União e botou na mão dele 3 bilhões e 500 milhões de reais. Foi assim que ele conseguiu sobreviver. Esse coitado que está lá agora vai ter que ter uma forma aí de... Mas o que tem que se fazer lá é ajuste. Lá eles não têm coragem de cortar despesa, né? Não tem coragem. E é o Estado assim que a relação de aposentados frente à relação de servidores na ativa é a pior do Brasil, a relação da dívida com as receitas é a pior do Brasil. Então, é um Estado onde todos os indicadores são muito ruins. Aliás, a questão previdenciária é um problema no país inteiro. É um problema no país inteiro, com tendência de se agravar. E é aí que, por exemplo, acho que, a meu juízo, peca boa parte do PT. Esquecendo já o PT fisiológico, o PT ideológico, o pouco que ainda existe. Você não pode fechar os olhos em nome só, assim, vamos dizer, de compromissos corporativistas para questões que são fundamentais. Às vezes a previdência, isso tem que ser olhado, né, num ângulo. E, infelizmente, a oposição também tem que enxergar isso. Hoje é a Dilma, amanhã pode ser o Aécio, o Alckmin. Então, eles têm que pensar em coisas que são nacionais, né, de interesse comum para a governabilidade e fazer, né? Então, previdência tem que ser enfrentada essa questão, não é razoável, né? Não é razoável que a gente tenha a situação que a gente tem no Brasil hoje. A pessoa tem que ter coragem de dizer isso, estando na situação ou na oposição, que é o grande mal da política brasileira. O cara está na oposição, nega tudo que a situação faz, né? Se está na situação, esquece o discurso que tinha quando era oposição.